Bom dia a todos, né, e a todas, bem-vindos. Estamos dando início ao 11º Seminário Temático do PPGE, né, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Pernambuco, aqui no campus Mata Norte, né, Nazaré da Mata, interior de Pernambuco. Com muita alegria, com muita satisfação que a gente inicia esse semestre, né, com um tema importante, né, discutindo formação de professores sob diversos olhares. Hoje a gente precisa dizer e agradecer, temos aproximadamente 596 inscritos, né, então a gente está super feliz que conseguiu atingir um público, né, interessante, importante. A gente vai ter hoje como convidada a nossa professora Jesus Maria de Souza, da Universidade Madeira, em Portugal. Quem vai fazer a mediação é a professora Fátima Gomes, nossa professora, né, do programa, professora Maria de Fátima Gomes, professora associada da Universidade de Pernambuco, e doutora, né, em Ciências da Educação pela Universidade de Portugal. Então, a gente agradece a participação de todos e todas, e deseja um semestre muito produtivo, né, e muito esperançoso para todos nós. Então, a gente já passa a palavra agora para o nosso vice-diretor, professor João Alisson, né, que vai fazer aqui as boas-vindas também para cada um de nós. Lembrando que, após a gente dar início à fala da professora Jesus, a gente vai colocar o link da frequência aqui no canal, né? Tem um nomezinho para a gente poder fazer. Então, professor João Alisson, bom dia, bem-vindo, né? É um prazer tê-lo conosco hoje, e a palavra é sua. Olá, bom dia a todas, bom dia a todos. Gostaria de dizer que é uma satisfação estar nesse momento com vocês. Estou representando aqui a gestão, a professora Maria Auxiliadora, que é a diretora, está com uma outra demanda também neste exato momento, e ficamos muito felizes de podermos participar deste momento, desse seminário temático, e ter a oportunidade de desejar boas-vindas, né, a todos os pós-graduandos, aos estudantes que estão iniciando a partir desse momento, aos estudantes que vão cursar disciplinas extras, né, disciplinas em regime especial. Há estudantes também de graduação, né, tivemos uma grande quantidade de inscritos, né, então é sempre bom ter a oportunidade de dar boas-vindas a todos em um início de um novo ciclo, de um novo semestre, sobretudo com o cenário de pandemia que ainda estamos vivenciando no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. Então, a universidade vem trabalhando muito no sentido de garantir a continuidade de suas atividades, de suas ações. O programa de pós-graduação em educação também tem feito um esforço significativo no sentido de redimensionar cronogramas, adaptar métodos e técnicas, mas a universidade não parou, né? E vai continuar com o seu trabalho, e o início desse seminário temático já é um indicativo claro, né, de como a universidade vem cumprindo com seu papel social para com toda a região, né, do nosso estado de Pernambuco, inclusive de outros estados. Então, nessa minha fala rápida, eu gostaria, sobretudo, de parabenizar ao colegiado do programa, né, de mestrado profissional em educação do campus Mata Norte, pela mobilização e engajamento, né, na elaboração de uma atividade como essa, que conseguiu uma polaridade tão grande, né, uma magnitude, com tantos inscritos. Então, gostaria de agradecer e parabenizar, sobretudo na pessoa da professora Adilene, né, nossa coordenadora, e colocar para todos que, enquanto gestão, continuamos trabalhando no âmbito da universidade, do campus Mata Norte, campus Mata Sul, no sentido de garantir atividades, né, através de uma comissão de monitoramento que vivencia diariamente as atividades e o cotidiano da universidade, de modo a garantir o cumprimento das regras sanitárias estabelecidas pelos órgãos sanitários. Nessa conjuntura, além de parabenizar e dar boas-vindas a todos,
dizer que ficamos muito felizes com todas as temáticas que serão aqui apresentadas. Já gostaria de agradecer a todos os professores convidados, e inclusive a professora Jesus Maria, pela participação no dia de hoje, né, com a mediação também da nossa professora Fátima Gomes, e colocar que estes cenários, né, a conjuntura atual tem exigido a cada um de nós uma compreensão, né, não sei se resiliência, mas uma compreensão e readaptação a essas condições. Então, pelas temáticas, é muito importante trazer os conteúdos que aqui estão propostos, né, considerando-se a experiência, o conhecimento, né, obtido ao longo dos anos e décadas pelos professores pesquisadores das universidades e a compreensão das novas demandas, né, do que está aparecendo aí para a educação neste século, sobretudo numa conjuntura de pandemia e pós-pandemia. Então é isso. Tenho certeza que esses dias serão de muita aprendizagem, de construção de conhecimento, socialização de ideias, e desejo sinceramente que todos possam aproveitar ao máximo as diversas atividades de palestras que o seminário temático guardou para todos os inscritos. Bom, então é isso. Desejo, né, um bom trabalho a todos e todas, e para dar início, eu gostaria de passar a palavra para a professora Fátima Gomes. Olá, bom dia. Bom dia, professor Alisson. Bom dia, professores e professoras, estudantes queridos do nosso querido PPGE-UPE. Eu tenho muita satisfação de estar nesse momento, não é? E alegria, podendo mediar essa mesa da professora doutora Jesus Maria de Souza, da Universidade da Madeira. A professora Jesus Maria, ela é professora catedrática da Universidade da Madeira, da Ilha da Madeira, Portugal. É doutora em Ciências da Educação. É também diretora do curso de doutoramento em Currículo e Inovação Pedagógica. É membro do Conselho Consultivo da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, SPCE, e é investigadora do Centro de Investigação em Educação, CIEUMA, avaliadora externa de todos os cursos de formação de professores da República da Lutiânia. A professora Jesus Maria tem um currículo extensíssimo, portanto, não vale a pena estar aqui, né, a relatar. E para a gente poder apreciar e desfrutar da sapiência da doutora Jesus Maria, eu passo a palavra nesse momento a ela, já com um imenso agradecimento por sua sempre disponibilidade, por sua sempre simpatia e acolhida. Então, professora doutora Jesus Maria, a palavra é sua e muito obrigada. Eu é que agradeço, professora Fátima Gomes. Aliás, eu gostaria de iniciar a minha fala expressando o meu profundo agradecimento e cumprimentar as autoridades académicas que estão aí presentes, na pessoa do senhor diretor, da professora Adelene e, nomeadamente, a professora Fátima Gomes, que teve esta iniciativa de me convidar, e queria vos dizer que é com imenso prazer que estou aqui a participar no vosso seminário temático do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Pernambuco. É para mim um enorme prazer e estar com os estudantes, os pós-graduandos. Quando nós pensamos que em tempos de pandemia parece que as novas tecnologias ainda nos aproximaram mais, parece um paradoxo, mas efetivamente é isso que está a ocorrer. Parece que estamos mais próximos, possibilidades como esta, no passado, se calhar não existiam, porque pensávamos apenas em termos de presença, sim, terem de ser seminários presenciais, e eu penso que estamos a aprender a inovar e a contornar todos os obstáculos que esta pandemia nos está a trazer. Pois bem, o tema que vos trago, tendo em conta a formação de professores, que é o panorama mais vasto destes seminários, eu trago-vos aqui esta proposta,
de reflexão sobre o professor de outrora e o professor de agora. É de facto sobre o professor que me proponho refletir convosco num exercício partilhado de consciencialização do sentido profundo que a nossa profissão encerra, indo às suas raízes no passado para melhor compreensão do presente. O que se espera e o que se esperou do professor. O que dele se exige e se exigiu. Missões ao seu alcance ou impossíveis de realizar. Missões gratificantes ou portadoras de uma sensação de desconforto, incomodidade e mal-estar. Quais os desafios que o professor tem enfrentado? É essa a minha proposta. Portanto, nós iríamos primeiro olhar para o nosso antepassado, o professor, tal como ele era no passado. E nós vemos que, mesmo no passado, ele tinha duas alternativas. Ou era visto como o agente de reprodução ou como o agente de transformação social. Portanto, havia grandes expectativas no professor, ou de uma forma ou de outra. E nós iremos ver que, ao longo da história, tanto ele era visto como o agente de reprodução, ou então como o agente de transformação. Então, fixemos então a ideia de, no passado, o professor encarado como o sábio. A figura do professor, em quadros temporais mais fechados, a sua missão manteve-se, sobretudo, no domínio do conteúdo, da matéria, geralmente pouco acessível à generalidade da população. Poucos eram os eleitos a quem ele, professor, sábio, expert, especialista, fazia o favor de conceder a matéria, como se de uma dádiva se tratasse, para, por sua vez, esses mesmos eleitos a devolverem o mais fiel e exatamente possível. Os exercícios de reprodução e repetição, com forte apelo à memorização, e que à primeira vista nos parecem inócuos, trazem, no entanto, consigo uma concepção de um mundo organizado de determinada forma, onde as verdades são eternas e absolutas. Portanto, esse professor, virado para o passado entendido como a idade do ouro. Nas comunidades primitivas, vejamos, a passagem de testemunho de uma geração a outra, tendo em vista a conservação de um conteúdo simbólico da tribo, decorria num ambiente impregnado de misticismo, que lhe conferia o seu quê de sagrado. Lembremo-nos dos ritos de iniciação e de como era difícil de os superar. Faz parte do nosso imaginário coletivo uma primeira aula formal à volta da fogueira, onde o ancião transmitia aos jovens iniciados, numa dádiva, todos os mitos sobre as origens do seu povo, que estes, por sua vez, transmitiriam mais tarde a outros vindouros. Era um ciclo de reprodução, tendo em vista a preservação desse passado, pois era aí que se albergava o que de mais belo e mais heroico havia sido alguma vez realizado. Este modelo reprodutivo, que conferia ao professor essa auréola de misticismo,
colocando num patamar distante e superior, iremos nós encontrar ao longo dos tempos, quer junto do mestre medieval das escolas conventuais e catedrais, portanto, estamos a ver na Idade Média, junto do religioso dos colégios jesuítas, ou mesmo, mais próximo de nós, do professor de instrução pública, quando encarado como peça fundamental no modelo de reprodução social e cultural. A verdade conteudal, definitiva e absoluta, porque colocada fora das contingências temporais e locais, seria pressupostamente revelada por alguma entidade abstrata e distante. Nesta ambiência de intemporalidade, a verdade era intemporal, o conteúdo, a matéria era intemporal e universalidade, portanto, e universal, algumas características de personalidade eram cultivadas no professor, tendo em vista a manutenção do status quo. Vejamos pequenos flashes temporais. O sentido da obediência. Uma das características desse professor, tendo em vista essa reprodução do conteúdo da verdade intemporal e universal. Ora bem, nós então, nesta incursão no passado, vamos focar-nos ao nível da nossa Ratio Studiorum, 1598, enquanto um conjunto não só de regras de funcionamento dos colégios da Companhia de Jesus, como de regras de bem ensinar, aplicadas essas regras da Ratio Studiorum nas 12 províncias de então, que eram Castela, Aragão, Andaluzia, França, Itália, Alta Alemanha, Baixa Alemanha, Portugal, Etiópia, Índia, Japão e, naturalmente, o Brasil. Ratio Studiorum, através dos colégios dos jesuítas, nós podemos dizer que aí estão as raízes da formação dos professores. As raízes da formação dos professores e que nós comparando, eu fiz um estudo ao nível da Madeira, onde temos um colégio de jesuítas e, portanto, e vocês aí também comungávamos todos da mesma linguagem em termos pedagógicos de como formar professores. A linguagem era a mesma, a linguagem era o latim, que nos unia em termos das regras. Havia regras. Verificamos que era exigido ao futuro professor uma primeira etapa de mortificação do corpo, através dos chamados exercícios espirituais. Só depois disso estaria ele preparado, isto é, purificado, para ingressar na sua longa preparação intelectual e mais tarde pedagógica, sob a orientação do Docendi Peritissimus. Era o antepassado orientador. Se procedermos a um trabalho de interpretação de algumas das regras, podemos extrair alguns traços de personalidade que são apanágio desse modelo de reprodução. Quando lemos o seguinte, na regra número 11, comum aos professores de estudos inferiores, está lá muito claro, e está traduzido para português: obedecei ao prefeito de estudos inferiores em tudo o que diga respeito
aos estudos e à disciplina escolar. Outra regra: nada mantém mais a disciplina do que a observância de regras. Daí que a principal preocupação do professor deva ser a de que os alunos observem tudo o que está prescrito nas regras e cumpram as prescrições respeitantes aos estudos. Como também mostra-lhe, para isso, os terríveis e justos castigos da prevaricação, e a alma tremerá e se assustará. Há perigo de não se deixar sucumbir pelo horror do pecado e o medo da pena? Constatamos, por isso, que o sentido da obediência a normas superiormente determinadas era um traço marcante na estrutura da personalidade deste professor. Outro traço é que esse professor tinha de ser contrário à inovação. A preservação de um saber bem delimitado, como eu vos tinha dito, intemporal e universal, impedia-o de enveredar por qualquer tipo de inovação, como atestam as seguintes regras, mais outras regras. Os professores com tendência para a novidade ou para uma inteligência mais livre devem, sem dúvida, ser excluídos do ensino, diz a regra 16 do Provincial. Outra, mesmo em questões sem perigo para a fé e a piedade, ninguém deve se atrever a introduzir matéria nova, nem assuntos que não sejam calcionados por um autor capaz, sem consultar os superiores. Era a regra 6 comum aos professores das faculdades superiores. Ou então, mesmo esta, a preleção deve apenas explicar os autores antigos, nunca os modernos. É preferível que o professor fale com uma certa ordem e preparação e que exponha o que escreveu em casa, lendo todo o livro ou o discurso que tiver nas mãos. Regra comum aos professores dos estudos inferiores. Ora, neste modelo, estamos a ver as raízes do professor, para tentarmos compreender melhor o presente. Neste modelo, a novidade devia ser evitada a todo custo, pois podia fazer perigar o equilíbrio desejado. Portanto, o professor é visto como responsável pela estabilidade político-social. E então, se dermos agora um outro salto, que também vos afeta, a vocês, do Brasil, porque tem a ver com a laicização do ensino, entretanto operada sob a égide do Marquês de Pombal, em Portugal, a partir da ordem da expulsão dos jesuítas. Mas essa laicização não veio alterar o modelo. O conhecimento, enquanto verdade absoluta e inquestionável, continuava a existir, só que já não proveniente de Deus, mas de uma razão esclarecida. O professor, esse, continuava a ser uma peça sob determinado controle institucional, já não da Igreja, mas do Estado. O professor continuava, no fundo, a ser um agente de reprodução social. Para isso, o seu passado moral e político era minuciosamente prescrutado à entrada na docência, através de informações recolhidas no bairro, na zona onde ele habitasse. Também o Estado Novo
mais próximo de nós, busca o exercício da reprodução social, quando reage contra a vontade de generalização do ensino, anteriormente indiciada por alguns períodos da nossa história, que foi comum, em termos de liberalismo, constitucionalismo e depois já separados os dois países no que diz respeito a Portugal, à nossa primeira república. Desejando manter a ordem social então estabelecida, afirmava Salazar: grande parte do nosso povo, pela sua riqueza intuitiva e, sobretudo, pelas condições da sua existência e da sua atividade, não sente necessidade de ler, de saber ler. Deverá, com efeito, ensinar-se o professor a ler? Ou melhor, deverá impor-se a escolaridade obrigatória àquela porção das populações rurais que não sente necessidade da cultura? Vejam, portanto, a defesa da reprodução social, portanto, populações rurais não sentem necessidade de cultura. Pelo contrário, será indispensável, já dizia alguém, Tamanini, do Ministério da Educação Nacional, isto no caso de Portugal, ao longo da nossa ditadura, será indispensável moderar as aspirações desrazoáveis. Professora Jesus? Sim? Os slides não estão passando, continua no título. Não, a senhora pode adiantar os slides? E agora não está? Não está? Não, tá no título ainda, não adiantou. Ai, não percebo porquê. Ainda bem que me está a dizer, não percebo porquê. Agora está indo. Ai, tá bom. Se calhar eu vou apresentar desta forma, de um lado e do outro, pode ser? Pode, se Tá bem. Tá jóia. Obrigada. Ótimo, sim. Ainda bem que me disse. Deixa-me cá ver. Estávamos aqui. Sim, que eu estava a dizer, portanto, que esse o Tamanini do Ministério da Educação Nacional, estão a ver agora? Estão a ver? Estão a ver? Então eu vou continuar. Sim, agora deu certo. Só veem com os outros slides ao lado? Sim, se clicar lá em cima naquele que parece uma taçazinha, aí ele fica na apresentação. E conseguem agora ver? Ainda não, estou vendo pequenininho. Só no pequenininho, tá bem. Então eu vou continuar assim, desta forma. Tá certo. Vou continuar assim para vocês poderem ver. Eu estava a dizer que, estava a ler uma citação do Ministério da Educação Nacional, quando diz que é indispensável moderar as aspirações desrazoáveis que impregnam o espírito dos pobres e dos humildes. Será preciso destruir essa grande ilusão de que a cultura dá infalivelmente riqueza e poder. Isto é neste contexto de fechamento cultural que são encerradas todas as escolas do magistério primário e que são criados postos escolares em lugar de escolas, isto é, com pessoas com 4 anos de escolaridade a dar aulas ao primeiro ano, à primeira classe ou à primeira série. Portanto, há uma desconsideração e uma pouca aposta na educação. Vemos então aqui, passar para aqui, o professor ao serviço da ideologia dominante. Era preciso estar ao serviço da ideologia dominante?
de uma forma ativa, como se fosse um apóstolo. É preciso que o seja quando é chamado a colaborar, através da escola e fora da escola, em alguma obra social e mesmo política que exprima o idealismo fundamental do Estado Novo. Portanto, aqui é a política a pôr o professor ao serviço da ideologia dominante. E um dos nossos ministros chegou mesmo a advertir: o mestre não é um burocrata, mas um modelador de almas. Quem por aberração o não quiser ser, haverá de retirar-se, dizia o nosso ministro Carneiro Pacheco. Agora vamos ver ainda no passado, quando não quer dizer que a nossa história, que o passado tenha sido sempre num determinado sentido. Houve partes da nossa história que encarou o professor como agente de mobilidade social. Outros tempos existiram em que o professor foi encarado como agente de transformação e de desenvolvimento da sociedade. Recuemos mais uma vez, recordando os ideais da Revolução Francesa, ou a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão como marcos históricos para a evolução política e social da humanidade. A ideia fundamental de que todos os homens nascem livres e iguais nos seus direitos abre caminho à mobilidade social. E, neste processo, o professor ganha naturalmente um enorme protagonismo. De facto, se nos situarmos em determinadas épocas do nosso panorama histórico, nós vemos que tanto os liberais da Revolução de 1820, ao defenderem a iluminação do espírito, não nos esqueçamos da influência cartesiana e na promoção do século das luzes e da razão e da protagonismo da razão, isso faz defender uma instrução de base pública alargada, a chamada educação popular, recorrendo a um discurso pedagógico, a fazer apelo à obrigatoriedade escolar, à gratuitidade e à liberdade de ensino, de forma que as camadas sociais mais desfavorecidas pudessem ser escolarizadas. Também, pela implantação da República, nós temos a ideia de que é pela instrução que os povos se nobilitam, se engrandecem e prosperam, e é nesse novo discurso pedagógico em que não se fica apenas pela visão conteudal e cognitiva e intelectual, mas, como vemos aqui nesta citação, aposta-se no desenvolvimento do indivíduo sob o tríplice aspecto, é o físico, o intelectual e o moral. Diz: Portugal precisa de fazer cidadãos, essa matéria-prima de todas as pátrias. E por mais alto que se afirme a sua consciência coletiva, Portugal só pode ser forte e altivo no dia em que todos os pontos do seu território pululam uma colmeia humana, laboriosa e pacífica, no equilíbrio conjugado da força dos seus músculos, da seiva do seu cérebro e dos preceitos da sua moral. Ora bem, isto nós temos que fazer coincidir esta mudança com o surgimento de um movimento, finais do século XIX, princípios do século XX,
que se chama a Escola Nova, o movimento da Escola Nova, como vocês dizem, a Escola Novista. E, portanto, em que não dá-se atenção apenas à questão da formação do professor para o nível cognitivo, mas é encarado na sua diversidade, nas suas diversas componentes, as componente intelectual, a socioafetiva e a psicomotora. No fundo, é isto. Podemos dizer, então, que nesta linha de pensamento, o professor torna-se o grande obreiro da civilização. E nós estamos aqui a viver uma fase do romantismo pedagógico que tinha sido indiciado por aquilo que nós chamamos os precursores da Escola Nova, como figura mais emblemática é o Jean-Jacques Rousseau, que acredita na bondade natural do homem. O homem nasce bom, a sociedade é que corrompe. E, portanto, com base numa visão de que quanto mais próximo esse indivíduo estiver junto da natureza, em contacto com a natureza, se não for afetado pela contaminação da sociedade, esse indivíduo será puro, será bom e a sociedade precisaria dessas pessoas. Ora, então, nós assistimos à Escola Nova, princípios do século XX, com a explosão daquilo que nós chamamos os métodos pedagógicos. Tínhamos visto atrás que era o conteúdo, a matéria, saber o máximo de algo, de filosofia, de grego, de latim. Agora há uma mudança radical com o movimento da Escola Nova. Não interessava tanto o saber o quê, mas o como, o método. Então, ligado às escolas novas, nós temos o método da Maria Montessori, o método de Crowley, centros de interesse, o método de trabalho do Kirchensteiner, o método ativo do Adolphe Ferrier, é o método. O que interessava, o método da liberdade do Alexander Neil, da sua escola de Summerhill. Não interessava que os alunos aprendessem algo. Para Alexander Neil, se um aluno não quisesse ir às aulas de matemática, não ia. Se não quisesse ir durante uma semana, não ia. Se não quisesse ir durante um mês, não ia. Se não quisesse ir durante um ano, não ia. Ele tinha a liberdade de não ir. Porque o que mais importava não era o saber a matemática, mas era o método para ele ser feliz. Mais vale um varredor de ruas feliz do que um advogado neurótico, dizia Alexander Neil. Porque dizia ele, quando na altura em que o aluno desejar mesmo aprender matemática, ele conseguirá, numa semana, aprender aquilo que outros levariam 3 meses ou 4 meses. Portanto, estamos aqui na fase do método. Se nós fizermos a relação agora com a questão do currículo, nós podemos dizer que tanto a escola tradicional, focada na matéria, como a escola nova, focada no método, apenas no método, são, afinal, modelos clássicos, porque são modelos com uma única dimensão, unidimensionais. Esse professor do passado era preparado para dominar a matéria na escola tradicional. Na escola nova,
esse professor tem que recorrer a todas as técnicas, a todos os métodos, se fossem eles quais fossem, de visitas de estudo, de acampamentos ao ar livre, de observação do céu e das estrelas, de cultivo, de tratar de animais, de aprender carpintaria, tudo isso, mas eram unidimensionais. Um e outro nós dizemos que o professor era formado para apenas uma única dimensão. E continuamos e podemos agora passar para o professor como técnico, o professor tecnológico, o professor que, neste momento, se me permitem dar mais um salto, de forma a captar mais um instantâneo, vemos que, após o final da Segunda Guerra Mundial e num contexto de Guerra Fria, entre os dois blocos vencedores, não é? Na Guerra Mundial, os dois blocos nessa Guerra Fria pela hegemonia mundial, há um acontecimento que vai despoletar algo em termos pedagógicos, que é o lançamento do Sputnik pelos russos na corrida espacial. E é esse lançamento do Sputnik que teve o condão de alertar os sistemas educativos ocidentais para a falha de um elemento essencial na planificação. Isto é, saber exatamente aonde se queria chegar. Isto é, saber exatamente o objetivo. Os sistemas educativos ocidentais levaram as mãos à cabeça e disseram: o nosso sistema está a falhar. Essa coisa de deixar as crianças serem felizes não basta. Numa competição a nível mundial, nós temos que insistir em algo que está a falhar, que é o objetivo. Saber aonde queremos chegar e depois disso foram repescar aqueles dois outros elementos que tinham sido protagonistas em duas etapas anteriores, que era o conteúdo, a matéria e o método, para depois meterem um último elemento que era a questão da avaliação. Trago-vos aqui, tenho pena porque nós não posso vos apresentar com movimento, que é o seguinte: em termos de currículo, há uma passagem daquele modelo unidimensional, matéria e método, para um modelo curricular tecnológico ou tecnicista. Isto é, um modelo linear, como vocês estão a ver, primeiro eu vou definir objetivos, só depois é que eu vou pensar que matéria é que eu vou dar para atingir aqueles objetivos. E só depois é que eu vou pensar que métodos é que eu vou socorrer-me para dar aqueles conteúdos. E, finalmente, eu vou pensar como é que eu vou avaliar. Este é o método linear, tecnológico linear. Mas que nós é a fase do Tyler, do Ralph Tyler, como organizar o currículo. Mas há a passagem do modelo curricular linear para o modelo curricular circular. Há aqui uma grande diferença. Enquanto eu termino o modelo com a avaliação, é um modelo linear,
Isto é, os resultados de aprendizagem, a responsabilidade desses resultados seriam de quem? Se eu definia os objetivos, escolhi os conteúdos, escolhi os métodos e fiz a avaliação, se o aluno não aprendeu, a culpa é de quem? A culpa é do aluno. É apenas dele. Ou porque esteve desatento, ou porque não estudou, foi mandrião, faltou à aula. A culpa era do estudante. Ora, a passagem desta visão linear para a visão circular, através do feedback, com o Wheeler, e põe em causa não só a aprendizagem feita pelo aluno, mas também aos objetivos. Se calhar os resultados não foram tão bons porque os objetivos foram mal definidos. Se calhar a avaliação não foi tão boa porque os conteúdos eram infantilizantes ou eram extremamente complexos. Ou se calhar os métodos não foram os mais adequados. Isto é, há uma avaliação a todo o processo. E a grande diferença, isto aqui damos um salto. Damos um salto e é aqui que começa a afirmação identitária de uma área de estudo nova, que é o chamado currículo, ou os estudos curriculares. Pois bem, podemos então passar, para não vos tirar muito mais tempo, para a questão dos atuais desafios do presente. Estamos agora perante o quê? Com toda essa carga do passado, em conflito com as exigências do presente. Selecionemos algumas áreas que constituem novos campos de desafio para a atividade do professor nos nossos dias. Em primeiro lugar, o desenvolvimento avassalador do conhecimento. Vimos que no passado era preciso ser-se um verdadeiro especialista na matéria. Por isso é que se era professor. Neste momento, ninguém consegue dominar totalmente um conteúdo. Se no início do século XX se publicavam cerca de 10 mil livros por ano, hoje temos milhões e milhões de documentos científicos e técnicos publicados no mesmo período de tempo. Neste contexto, os grandes avanços científicos, a todo instante, o grande desafio que o professor de hoje enfrenta é o de ter de continuar a ser seguro cientificamente. A sociedade exige isso de si, mesmo que para isso tenha de competir com todas as outras fontes alternativas de informação. Reparem, aquele professor que era autoridade máxima no passado, ele agora tem que estar no esforço constante, permanente, face ao desafio de ter tantas outras fontes alternativas de informação. Televisão, e não só, as redes sociais, os jornais digitais, tudo isso, a internet, são expoentes máximos neste momento. O seu papel de transmissão única a um conjunto de indivíduos em simultâneo, a lição coletiva numa turma, já não é só posto em causa pelos meios de comunicação de massa, mas pelos próprios self-media. Não é só os mass media, mas também os self-media, que é característica dos tempos que estamos a viver. Por isso, o professor dos nossos dias terá de conhecer e dominar metodologias e técnicas de ensino tão aliciantes como motivadoras, que não o ponham no centro da informação na sala de aula. Ele tem que ter a consciência de que há outros emissores de informação. Ele não é o único a dominar.
Por outro lado, há outro problema com que ele tem que enfrentar, que é a demissão da família no apoio e acompanhamento ao educando. O ritmo de vida alucinante das sociedades modernas, com a entrada da mulher no mundo do trabalho, a colocação dos avós em depósitos esquecidos, chamemos nós de lares de terceira idade, o número crescente de famílias monoparentais ou pluriparentais, 2 mães, 2 pais, a ilusão de que um bom brinquedo substitui um gesto de carinho, tudo isso tem vindo a alterar a configuração daquela família, da família do passado. Tudo isso provoca maior exigência, maior responsabilidade àquele professor que tem que fazer face a carências afetivas, tem que ser um substituto do pai ou da mãe, tem que ser o amigo e o companheiro em que o aluno possa confiar. Isso não existia no passado. Também em termos axiológicos, vemos que o professor se debate com um enorme campo de contradições. Se parece haver consenso sobre a universalidade de valores, tais como a paz, a justiça, a amizade e a solidariedade, como lutar contra todo um apelo subreptício à violência, à exploração do corpo, ao consumismo e à competição? Porque já não é aquela figura mítica, asceticamente distante sob o estrado. Ele convive no seu dia a dia com as contradições internas do sistema. Tal como os alunos, também ele faz parte do mundo real. Não pode, por isso, deixar de reconhecer que a interação entre o sistema científico-didático e o sistema psicológico se processa num contexto macro, onde jogam múltiplas forças provenientes dos sistemas político, ideológico, cultural, econômico, religioso, etc. O mosaico cultural que tomou lugar das elites homogéneas do passado, a escola de massas. Portanto, neste presente, nós voltamos a perguntar de novo: ele é o salvador único do sistema ou é o legitimador único da exclusão e discriminação social? Portanto, em termos de currículo, nós podemos tentar ver a evolução tremenda, avassaladora, com que o professor se debate neste momento. Nós tínhamos visto um modelo curricular unidimensional, matéria ou método. Depois vimos o modelo curricular tecnológico, objetivos, conteúdos, métodos e avaliação, seguindo esta ordem. Só que agora a evolução da ciência, em termos de defesa de processos sistêmicos, nos fazem chegar a um modelo curricular sistêmico. Isto é, não importa neste momento através de que sistema nós devemos entrar. Podemos, por exemplo, em vez de começarmos a pensar em objetivos, começar a pensar na matéria, no conteúdo. Eu vou ter que dar esta matéria. Para isso, é importante este método. Ou com isto, que objetivos eu atinjo? Portanto, a entrada no sistema, em termos de visão sistêmica e processos sistêmicos, não importa eu começar a planificação da minha aula necessariamente por um dos elementos do sistema. Na certeza de que
seja por onde entrar, a minha primeira decisão irá mexer com todas as outras. Por exemplo, eu posso arrancar na minha planificação, com a ideia de que eu vou ter que dar a aula num anfiteatro. As carteiras estão pregadas ao solo. Eu não posso fazer um trabalho de grupo. Portanto, eu começo a pensar no método e, a partir do método, eu irei afetar, através do método, então que objetivos eu posso atingir se eu tenho os alunos todos virados para mim. Que matéria eu vou dar? Como irá ser feita a avaliação? Ou posso entrar no sistema de outra maneira. Vou preparar os alunos para o exame. E então arranco pela avaliação. E a partir da avaliação, eu vou escolher os objetivos, eu vou escolher os conteúdos, eu vou escolher os métodos. Isto é, tudo isso faz parte de um sistema didático. E só que esse sistema didático, nesta nova análise contemporânea em termos de formação de professores, diz-me o seguinte: eu estou longe daquele meu antepassado que só se preocupava com a matéria. Porque eu agora, nesta riqueza do sistema didático, e eu só escolhi estes 4 elementos, que eram os do passado, mas eu poderia ainda complexificar muito mais o sistema didático, pondo, por exemplo, a relação pessoal, a relação de comunicação, ou a geografia da sala, eu posso, o material pedagógico, eu posso arranjar muitos mais sistemas nessa questão do sistema didático. Só que esse sistema didático tem que entrar em interação com o sistema psicológico dos nossos estudantes, dos nossos aprendizes e mesmo com o sistema psicológico do próprio professor. E nesse aspecto, também por uma questão formal de apresentação, eu escolhi 4 subsistemas. O subsistema do desenvolvimento, o subsistema da aprendizagem, o subsistema da memória e o subsistema da motivação. E dizer que, para a formação de professores, ao nível do desenvolvimento, e volto de novo a chamar-vos a atenção para a distância que vai a nossa exigência atual relativamente ao nosso antepassado, nesse sistema de desenvolvimento, eu tenho que estudar, o professor atual tem que conhecer todas as tabelas de desenvolvimento psicológico dos diversos autores. Não ficarmos apenas pelo Piaget, mas há tantas outras tabelas de desenvolvimento ao nível de em que grau de desenvolvimento, em que fase de desenvolvimento o nosso estudante se encontra. Ao nível intelectual, podemos pegar em Vygotsky, podemos pegar em tantos outros, podemos pegar em Freud, podemos pegar... O professor tem que estar preparado para esse desenvolvimento psicológico, desenvolvimento moral, desenvolvimento afetivo, tem que dominar essa questão. Também ao nível da aprendizagem, como é que se aprende? O professor dos nossos dias tem que dominar as várias teorias de aprendizagem. Cada estudante nosso tem um determinado nível cognitivo, tem um determinado estilo cognitivo. Um aprende melhor de uma forma, um aprende melhor repetindo, outro aprende melhor explicando, outro aprende... Portanto, há diversas teorias de aprendizagem. Há as teorias behavioristas, há as teorias inatistas, há as teorias socioconstrutivistas, há as teorias construcionistas, há as teorias gestaltistas. Cada um, portanto, o professor dos nossos dias tem que dominar essas teorias de aprendizagem, tem que dominar as teorias da motivação,
tem que dominar as teorias da memória. Onde é que nós arquivamos os conhecimentos? Em que tipo de armazém? Temos vários armazéns. Há o armazém profundo, há o armazém presente. Portanto, tudo isso está a complexificar muito mais a nossa tarefa como professor. E esses subsistemas, o sistema didático e o sistema psicológico, ao estarem em interação, fazem parte do sistema educativo. Por isso é que eu apresento como modelo curricular sistêmico 1. Porque depois, futuros professores ou atuais professores, para vermos, nós quase que nos sentimos esmagados pela grande responsabilidade que nos nossos dias somos acometidos, pesam sobre os nossos ombros, se compararmos com o nosso antepassado. Para chegarmos a isto, fazemos agora como zoom. Sistema educativo que agora vemos este sistema educativo em interação com todos os outros sistemas que são subsistemas do macrosistema social. Isto é, o professor atual tem que ter uma visão macro. Não basta preocupar-se com a sua turma, como se aquela turma e os resultados daquela turma dependessem de uma linha de causalidade da sua intervenção, professor. Depende em grande parte do professor, mas esses alunos, esses aprendizes, fazem parte de um sistema mais amplo e é preciso essa visão política atualmente do professor. Porque esse sistema educativo está em interação com o sistema político, o sistema ideológico, o sistema econômico, o sistema religioso, o sistema cultural, o sistema científico, o sistema tecnológico, o sistema comercial. São tantos os outros subsistemas do macrosistema social que atuam e que são também igualmente responsáveis pelo sucesso na aprendizagem, pela aquisição de material, pelos valores que se defendem. Portanto, tudo isso veio complexificar enormemente a tarefa do professor. Finalmente, eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: nesse caminho, tendendo à sua profissionalidade, e eu chamo muita atenção para esta questão da profissionalidade, o profissional, que já não é só o técnico, vejamos, não é o técnico que domina bem as técnicas, que sabe dar aulas bem, é o profissional, aquele profissional que sabe o que faz e porque é que o faz. E é nesse caminho que eu digo que há a passagem da figura do professor como agente, ele era um agente, para ator e autor. Ele tem a autoria da sua ação. Ele é um verdadeiro profissional. Vimos como no passado ele havia sido o agente ao serviço de alguém ou de alguma coisa. Isto é, um técnico de ensino a quem pouco ou nada se exigia em termos de análise e reflexão. Ou era um agente de reprodução social, ou um agente de transformação social, mas sempre agente, numa lógica de funcionarização, como um funcionário. Era um funcionário público, de cumprimento de diretrizes sem as questionar. Ora, a capacidade de reflexão crítica
será o primeiro passo no caminho da sua profissionalidade. O primeiro passo daquilo que o fará passar de agente a autor. Esse salto qualitativo passa, no entanto, pela aposta que se fizer em duas novas áreas de formação: a da investigação em educação e a área do desenvolvimento profissional. Através da investigação em educação, com efeito, a dignificação profissional irá depender da capacidade que o professor tiver de cientificação da sua prática. Em nosso entender, esse salto qualitativo, essa cientificação, passa necessariamente pela investigação em educação. Ele não pode ser apenas domínio do professor do ensino superior. A investigação não deve ser só responsabilidade do professor do ensino universitário. Não. Eu defendo que só com uma investigação, mais concretamente uma investigação-ação, terá ele, professor, o controle da sua atuação. Só dessa forma se podem tomar iniciativas sendo donos dos seus atos, em vez de arrastados por uma prática que não se domina, porque não se conhece, nem se a entende, diz Rimeno Sacristano. Ele terá de ser, assim, o prático reflexivo de que nos fala Schoen e Zeichner, que atua não em cumprimento de ordens emanadas de cima, mas porque conquistou a sua autonomia profissional. Um outro segundo aspecto é através do desenvolvimento pessoal. Por outro lado, o ato educativo, na complexidade atrás descrita, tem necessariamente de exigir uma pessoa psicologicamente forte e amadurecida, que sabe o que quer, com uma determinada linha de orientação. Tem de ser uma pessoa realizada, com elevado nível de autoestima e um sentido claro de identidade. Há expressões inglesas que bem definem isso como being oneself, fully functioning self, self-actualization, self-realization, adequate personality, high-level wellness, ter um bem-estar. Significam estas expressões esse patamar máximo que contribui efetivamente para o bem-estar do professor e dos que o rodeiam. Essa pessoa equilibrada terá então maior disponibilidade para os outros, porque se aceita e aceita os outros. Teremos então não já o funcionário técnico de ensino, mas o verdadeiro professor profissional. Termino, portanto, professor, figura tutelar e guardiã, ao mesmo tempo que refém do sistema educativo, mas também essa pessoa é autora lúcida e responsável pela transformação do país. E é tudo. Termino aqui a minha apresentação. Posso fechar então os slides agora? Olá. Podes. Pode Que sim. maravilha. Então, agradecer, né, mais uma vez a professora Jesus Maria. Dar os parabéns é pouco, por tão excelente, não é? Reflexões, excelentes reflexões que nos põem a pensar realmente no nosso papel enquanto professores e professoras, não só do Brasil, mas de Portugal, do mundo, não é? O nosso papel enquanto transformadores de práticas, não é?
a nossa necessidade de cada vez mais elevarmos a nossa autoestima. Adorei, não é? O professor tem que ser uma pessoa com elevada autoestima, porque aí eu vou pedir licença para dizer, principalmente no Brasil, não é? Vou pedir licença à professora Jesus para dizer isso, mas que quando somos professoras e professores, de fato, não é? Nós abraçamos e a nossa autoestima vai cada vez mais se elevando. Então, agradeço imensamente a ti, Jesus Maria, e passo imediatamente às questões para que as pessoas estão aqui no chat, dando os parabéns, perguntando. Então, por favor, eu peço a Nathalie que ponha aqui as questões para que eu possa mediar. A primeira questão é da Filipa Silveira. A Filipa pergunta, mas não é esse o papel do professor, enfrentar desafios? Eu peço mais 2 questões para a professora responder em blocos. Pode ser? Tem outra. Já existe algum estudo que informe a Elaine Cristina? Já existe algum estudo que informe o percentual de influência que os diversos fatores no ensino, legislação, método, cultura local, família, mídias, troca com os professores, etc. Tem mais uma, por favor, mais uma questão. Professor Juva, o professor de hoje deve se colocar sobre a linha de frente da resistência à dominação neoliberal, sobre todas as suas faces, bem como os novos desafios sociais a se manifestarem. Então, eu passo, nesse momento, essas 3 questões à doutora Jesus Maria. Ora bem, a primeira pergunta, realmente é esse o papel do professor, enfrentar desafios. Enfrentar desafios, sim, faz parte da sua natureza ter de enfrentar desafios, mas não só isso é da responsabilidade do professor, como também de outras profissões. Temos sempre presentes desafios que terão de ser enfrentados pelo cidadão comum. Não é só responsabilidade do professor. Agora, a responsabilidade do professor é ter consciência dos múltiplos problemas que atravessam o mundo, que atravessam o seu país, que atravessam a sua cidade e não se centrar apenas na questão didática. Durante muito tempo, nós ficámos pela questão didática, de formação didática, da utilização das melhores técnicas, métodos e técnicas de ensino, mas passarmos a um maior nível de reflexão, uma visão macro, sistêmica, onde entram em linha de conta todos esses elementos que a colega Elaine aqui apresentou. Sim, se há estudos que há ambiência cultural, local, a questão da legislação que tem a ver a emanação do Estado. Portanto, tudo isso vê-se que a Elaine já percebeu que a escola, a turma, são elementos, subsistemas de um sistema muito mais vasto e que há muitas influências que não dependem só dele, da sua capacidade de comunicação, de conhecimento, de transmissão, de didática, porque há outros subsistemas a intervir também e que estão fora do seu controle. Mas o facto de ter conhecimento de que eles existem dá essa visão política no sentido nobre do termo. O homem, o professor, é um político, acaba por ser o político, isto pegando agora na questão do professor Juva, ele não é um elemento neutro. E, com isso eu não quero dizer que seja político ou partidário. Não é isso, mas a questão de é um político em termos de intervenção, porque a sua tarefa é a de... Vocês têm o vosso Paulo Freire, que tão bem apelou para a conscientização.
conscientização dos seus direitos. Isso é um papel do professor. O professor tem que instigar, naturalmente, tem que instigar essa capacidade de reflexão nos seus estudantes, independentemente de puxar por este partido ou outro. Penso que aí o professor devia se reservar para a sua esfera pessoal, a questão partidária. Mas em termos de valores universais, valores como a liberdade, como a intervenção, como a atuação, eu penso que isso é que faz o professor como aquele tal verdadeiro profissional de que eu já acabei de falar. Então, tem aqui, obrigada, professora. Tem aqui o Wilma, diz parabéns. Tem uma pergunta agora da Cleide Ferraz. Professora Jesus Maria, como você vê a autonomia pedagógica face às políticas neoliberais? Tem mais alguma? Tem mais alguma questão? Então, se não tem, eu passo a pergunta da professora Cleide Ferraz. Cleide, autonomia pedagógica. Para se ter autonomia pedagógica é preciso ter essa formação. Não é o facto de nós dizermos, bem, sou professora, tenho a minha autonomia. Não. Essa autonomia é conquistada. E é conquistada através de muita formação, muito estudo, muita lucidez para realmente fazer políticas neoliberais. Vamos ver o que é que nós entendemos pelas neoliberais, se é o desenvolvimento económico, o que é que estará por detrás das políticas neoliberais. E nós agora, e então em termos pandémicos, vivemos muito esses dilemas. Esses dilemas no sentido de o que é que tem mais força? Por um lado, a questão da saúde, por um lado, o desenvolvimento económico. Eu penso que este dilema está a atravessar todos os países. Temos desde a preservação dos direitos de cada um, não é? Temos aqui a liberdade, e por outro lado temos o cuidado com o todo social. E é neste eixo, nestas duas driving forces, duas forças contrárias, vamos confinar, vamos confinar em prol da saúde coletiva, ou vamos desconfinar para que cada um consiga se desembaraçar em termos económicos. Portanto, essa é o grande dilema. E em termos políticos, todos os governos, neste momento, estão a passar por esse problema. Que equilíbrio, como assegurar um equilíbrio entre os direitos individuais, e aí podemos falar em liberais, não é? Em liberais, porque tem a ver com a liberdade, todas as políticas que se centram no indivíduo, na liberdade do indivíduo, por um lado, e por outro, as políticas de coesão social, em que se preserva, existe a preocupação sobre o bem coletivo. Portanto, aí o que interessa é vocês terem presentes que o que é que vocês querem atingir? Querem mobilidade social, querem evolução, que não fiquemos apenas pela reprodução, pelas teorias reprodutoras de que já Bourdieu e Passeron lá para trás nos tinham alertado. Todos os filhos dos pescadores serão pescadores, todos os filhos dos médicos serão médicos. Portanto, querem essas teorias de reprodução ou querem as teorias de transformação, de emancipação, aliás, como Paulo Freire, como grande referência mundial, vem contrapor ao pessimismo das teorias reprodutoras as teorias emancipatórias. Ele acredita que, através da educação, ao contrário desses sociólogos clássicos franceses que viam a educação como fator de reprodução,
Paulo Freire já havia a educação como fator de emancipação e veio trazer à educação em geral essa esperança de que nós temos um papel fundamental, que é sempre político, mais que pedagógico, é política, é a nossa atuação. Não sei se mais alguma questão, concordo, professora. Você tocou no âmago do processo educacional do passado, do presente e do futuro. O professor deve encantar com o que faz. É isso, eu gostaria que vocês não renegassem as vossas origens como professores. E nós temos as nossas origens, os nossos primórdios na construção dessa identidade profissional, aqueles nossos antepassados, e alguns traços do passado ainda continuam a persistir no nosso presente, porque trazemos essa carga do passado, não podemos desligar-nos desse passado. Não, no passado era assim, era um contexto determinado que levava a que o professor fosse desta ou daquela maneira, com aqueles traços de personalidade. Depois houve outras épocas históricas em que o professor cultivou outros traços de personalidade. Professor, mais outra questão? Tem aqui essa questão do professor Adaildo e tem uma aqui da Cristiane, para a gente fechar. Se alguém desejar fazer mais alguma questão, eu peço por gentileza que durante essa explanação agora da professora Jesus o faça, porque a seguir a gente vai estar aqui fechando, encaminhando para o fechamento. Então, quem desejar fazer mais alguma questão, por favor, o faça nos próximos momentos. Então, tem a questão do professor Adaildo, que ele pergunta: é possível entender que pais, instrutores religiosos e professores são os grandes responsáveis por inibir ou instigar uma mente crítica e pensante dos alunos? E tem uma aqui da Cristiane Pedrosa, que ela pergunta assim, não está aí, mas eu copiei: como você observa a heterogeneidade no cotidiano escolar? E tem mais uma aqui, da Lígia, por favor. Coloca aqui na tela da Lígia. Diante dos novos desafios, podemos afirmar que o professor de hoje deve ser eclético? Então, são essas três questões. Sobre a questão da mente crítica e pensante, sim, temos grandes responsabilidades. Temos grandes responsabilidades no instigar, no desenvolvimento desse pensamento crítico. É mais fácil bebermos tudo, absorvermos, sem treinarmos esse pensamento crítico. Há várias teorias, isso depois remete sempre à questão do psicológico. Há teorias que, se nós imaginarmos um contínuo entre o indivíduo, por um lado, e a sociedade, por outro, há teorias que dizem que o indivíduo é o que é, independentemente das forças sociais. São estas teorias inatistas. E, portanto, aí o indivíduo já terá propensão para essa mente crítica e pensante. Mas, no outro extremo, temos as forças do meio, da sociedade, do meio. E aí temos as teorias, nomeadamente as teorias behavioristas. E estas teorias behavioristas dizem que o indivíduo é resultado dessas forças do meio. Claro que nesse grande contínuo, entre um extremo e o outro, vão se posicionando várias teorias. A do meio será aquela que serão as teorias interacionistas, que o indivíduo resulta das influências genéticas, das suas... De toda a sua carga genética e hereditária em articulação com o meio. Portanto, há uma interação. E depois, mais para a direita, mais para a esquerda, nós teremos as teorias construtivistas, as construcionistas, mais próximas
portanto, que dão muito relevo à questão do outro, seja ele professor, pai ou mesmo colega, se pegarmos nas teorias vigotskianas, como do outro lado, mais próximo das teorias inatistas, temos as Gestalt, temos as teorias da forma, não é? Em que dá muito valor ao próprio indivíduo de per si. Portanto, mediante isso, mas eu penso que nós, como professores, o nosso papel, nós não vamos renegar o nosso papel dizendo que o indivíduo é aquilo da forma como nasceu e, portanto, o problema é dele. Não, nós temos aqui um papel, senão não éramos professores. E é nesse sentido que eu acho que o professor tem essa grande responsabilidade. Mais do que debitar conteúdos, os conteúdos estão sempre em evolução. Hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Agora, mais do que isso, é importante, em meu entender, desenvolver essa capacidade crítica, esse pensamento crítico, essa análise crítica, a que nós agora estamos mais permeáveis do que nunca face ao domínio das redes sociais e ao trabalho que se faz para quem pensa, para quem tem o domínio, para quem tem poder, de inculcar as tais verdades falsas, os fake news. O que são as fake news se não trabalhadas, se não houver um contraponto, um treino de análise crítica, nós realmente, qual é o nosso papel afinal como professores? Portanto, eu acho que sim, é preciso da nossa parte, se assumirmos verdadeiramente a nossa missão enquanto professores, compete-nos a nós, na nossa sala de aula, não custa nada, por exemplo, pôr os nossos estudantes a ler uma notícia, comentar, pô-los a discutir a realidade que eles estão a viver. Relativamente à outra questão, como eu vejo a heterogeneidade do cotidiano, eu acho que na heterogeneidade está a nossa grande riqueza, a diversidade cultural, a diversidade. Portanto, estamos muito longe já, e ainda bem, daquele passado de raça pura, de única forma de pensamento, de única religião, de supremacia, porque nessa forma existia uma hegemonia que dá poder relativamente a todos os outros. Portanto, eu penso que eu só vejo com bons olhos, claro, mas isso é outro desafio para o professor, que agora terá de enfrentar com essa diversidade, ao contrário do passado, né? No passado, como só ia a elite para a escola, era mais fácil de lidar. Agora, a tarefa do professor tornou-se muito mais complicada do que era no passado. Pois, então, tem só mais duas e aí a gente já encerra. Uma é tem do Lenilton, que ele diz: foi destacada a importância da integração entre o sistema didático e o sistema psicológico. Quais são os principais equívocos relacionados à falta de entendimento dessa integração? E a última é da Magali Ribeiro, e ela questiona: quais as características mais relevantes para que o professor enfrente esses novos desafios? A globalização neoliberal tem aqui uma Cleide. Eu acho que essa é outra da Cleide. Então, a globalização neoliberal impulsiona a economia do conhecimento nas avaliações em larga escala. Como a autonomia pedagógica fica afetada nesse contexto? Então, essas são as últimas questões. E eu passo à professora Jesus. Obrigada, Fátima. Relativamente à interação entre o sistema didático e o sistema psicológico, nesta abordagem sistêmica só tem cabimento dessa forma, porque não havendo essa relação, ela existe, só que existe na ignorância.
porque o ensino-aprendizagem, o processo educativo, implica sempre a relação. Ora, a relação passa por a relação entre quem? Entre dois entes psicológicos. E não conhecer como é que funciona psicologicamente esta pessoa, ou desconhecer a forma como eu funciono, é uma grande lacuna. É como se nós virássemos robôs, se nós não metemos a questão do psicológico e do conhecimento psicológico profundo do outro, não só de forma fragmentada em termos de cognitivos, afetivos, psicomotores, mas como um todo. E aí há a intervenção das teorias humanistas, personalistas e por aí fora. Vocês, em termos de psicologia, acho que é uma peça fundamental na nossa formação de professores, o recurso à psicologia. Nós sabermos bem como chegar ao outro, como compreender o outro, como me aceitar a mim própria. Primeiro temos que nos conhecer a nós próprios para chegarmos ao outro. Daí que eu penso que a resposta está dada. É imprescindível essa ligação entre o didático e o psicológico. Isso quer dizer o seguinte, que o didático não funciona só com base no manual da didática, sem conhecer o psicológico. Aí, antigamente podia-se pensar que havia apenas um único método. Não, o psicológico vai nos obrigar a adaptar-nos ao meio para o qual nós estamos a funcionar. Conhecemos bem aquele grupo, aquela comunidade de aprendizagem, para aí melhor recorrermos, mas também não é para os deixarmos como está. Isto faz-se relacionar com a última pergunta da globalização, que é a seguinte. Muitas vezes se pensa que e é importante partirmos da realidade dos nossos aprendizes. É importante partirmos da realidade dos nossos aprendizes. Mas eu acho que deixá-los apenas nessa realidade é pouco. É pouco neste ambiente de globalização e de competitividade. Quando Michael Young fala do conhecimento poderoso, ao contrário do que ele defendia no início da sua evolução, dos seus trabalhos, em que nas suas teorias sociológicas críticas tinha a ver com a realidade, com aquelas pessoas, daquele bairro, se eram filhos de pescador, mas não ficar apenas por aí. Eu penso que isso é pouco. Podemos partir dessa realidade, mas dar àquelas crianças, àqueles jovens, àqueles adolescentes, a possibilidade de dar um salto. Somos nós, isto está nas nossas mãos, porque senão deixá-los felizes naquele seu mundo apenas pode ser penalizador depois, mais tarde, na sua inserção no mundo profissional. Não sei se consegui dizer tudo, mas é um prazer estar aqui a falar com tanta gente e tenho pena de não vos estar a ver, mas para mim é sempre muito gratificante estar com pessoas. Aliás, penso que faz parte da nossa profissão. Termos professores é gostarmos de estar com gente, gostarmos de partilhar, gostarmos de debater, gostarmos de ouvir outras opiniões, porque nós assim é que podemos crescer. Então, professora Jesus Maria, resta-nos agradecer a vossa disponibilidade, não é? Essa manhã maravilhosa. Há aqui muitos elogios no chat, não é? E pronto. E as pessoas perguntam também se a professora pode disponibilizar os slides. Sim, posso. Pronto. Posso. E vocês vão ver que é muito melhor ir apresentando aos poucos, à medida que eu estava a falar, porque
tem muito mais vida, há muito mais, não sei porque não foi possível. Ainda bem que me alertaram que só estavam ainda com o título da exposição. E também, se houver um texto, pronto, não é? Isso serve para uma leitura posterior. Então, a professora pode enviar para o meu e-mail, Tá bom, ou mesmo pelo WhatsApp. Tá? Muito obrigada. Obrigadíssima, obrigadíssima, obrigadíssima mil vezes. E eu passo agora a coordenadora em exercício do programa, a professora Adilene Arantes, para a finalização. Em seguida, se a professora Jesus quiser ainda proferir algumas palavras, então tudo bem. Obrigada. Eita, obrigada, professora. Realmente foi uma manhã muito, muito rica, né? Foi um passeio por várias áreas, né? Se a gente fosse dividir em disciplinas escolares, a gente vai da história da educação à psicologia, não é? E, assim, viajando, vi muitas coisas que a senhora coloca, muito semelhantes, né, no Brasil, mas os desafios, como Fátima bem disse, aqui são muito maiores, né? A realidade que a gente vive é atual. Mas aí a gente primeira coisa é gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada. Foi realmente muito enriquecedor. Né? Tenho que agradecer também a professora Fátima, né, que mediou essa manhã, né, que convidou a professora. Então, obrigada, Fátima. A gente também agradece o nosso vice-diretor, João Alisson, né, que esteve conosco no início, e as meninas do suporte técnico, que é Nathalie e Ávila, são as nossas duas, né, que estão aí nos bastidores. Sem elas, a gente não poderia estar, né, nesse ambiente. Então, a gente agradece a participação de todos, né? Tivemos alunos de graduação, de pós-graduação, a gente tem pessoas de outros estados, né? Então, a gente tem aí um público realmente significativo, né? Então, obrigada a todos e a todas. Aí eu preciso lembrar que hoje apenas que foi de manhã, né? Os outros dias, na terça-feira, quarta, quinta e sexta, ficaremos à tarde. Então, hoje, por conta do fuso horário lá com a professora, os demais dias a gente estará à tarde, a partir das 15 horas. Não? Dê uma olhadinha lá na programação no nosso site e também no Instagram do PPGE. Então, a gente, né, finaliza agradecendo a professora e já passa a palavra para a senhora fazer as suas considerações finais, caso deseje. Então, gente, uma semana maravilhosa para todos nós, né, de muito aprendizado e que, né, sempre, né, reforçando a nossa esperança de um ano 2021 muito melhor, não é, professora? Tudo de bom para a senhora, Fátima também, obrigada. Fique à vontade, professora. Não, eu é que gostaria de agradecer à professora Adilene e à professora Fátima Gomes esta oportunidade que me deram. Eu digo que eu tenho um grande amor pelo Brasil, eu adoro o Brasil, eu vivo tudo o que vocês estão a passar, às vezes com grande preocupação. Às vezes estou à beira-mar e penso, o Brasil, quem me dera estar no Brasil. E também desejo-vos as maiores felicidades e dar-vos os parabéns pela vossa persistência, mesmo em tempo de pandemia, de continuarem com as vossas atividades. Apareceu-me aqui a Wilma, que foi uma estudante minha, dizer que foi muito bom rever e saber que ela está nesse vosso programa e continuaremos sempre que precisarem, nós continuaremos a estar em articulação, porque é das parcerias, é da colaboração que nós podemos levar o nosso campo de educação para a frente. Muito obrigada também a todas as técnicas, vocês foram de uma enorme simpatia, sempre a me dizerem, professora, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Todo o apoio que me deram para a realização desta conferência. Muito obrigada, então, também. E felicidades. Esperemos que saiamos o mais rapidamente possível desta pandemia. Obrigada, professora, e que a senhora possa estar conosco, né, presencialmente, depois que passar essa pandemia. As meninas do apoio estão me lembrando aqui, pessoal, o link das próximas, né, atividades serão enviados no e-mail, então fique de olho no e-mail, que vai a programação direitinho, mas também está lá no site. Bom dia a todos, né, agora já boa tarde, professora, já é boa tarde, fiquem com Deus, fiquem bem, e amanhã estaremos de volta no horário da tarde, certo? Um abraço, professora, gratidão, viu? Tchau, Fátima, um abraço.